E aí pessoal, tudo bem com você? Vamos para a aula Entendendo o Livro de Atos. E estamos crescendo aí no processo do curso. Tenho certeza que se você está cumprindo as tarefas, você já sabe muito mais e está muito mais edificado pela palavra de Deus do que quando você iniciou o curso, certo? Vamos entender o livro de Atos, que é um livro extremamente importante para a igreja e para a pregação do evangelho. Vamos lá. Significado do livro de Atos é o seguinte: primeiro, Atos dos Apóstolos. O que é isso? Significa as ações que os apóstolos fizeram no poder do Espírito Santo. Atos, ações dos apóstolos. É isso que é o livro. Poderia ser Atos do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que agiu através deles. Então, o livro todo vai revelar como os apóstolos agiram depois da morte e ressurreição de Cristo. O autor Lucas, lembra que Lucas escreveu o livro do Evangelho segundo Lucas, e ele escreveu para quem aquele livro? Para Teófilo, que serve para a igreja no geral, mas foi endereçada particularmente para Teófilo. E esse livro é a continuação do livro de Lucas, que é Teófilo e toda a igreja no geral. O livro é a continuação. Pode ver que no primeiro capítulo, nos primeiros versículos já falo: prezado Teófilo, estou enviando esta carta. Era uma carta para Teófilo, tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos. Vamos lá. Conteúdo do livro. O livro de Atos contém a história do estabelecimento e desenvolvimento da igreja cristã e da proclamação do evangelho ao mundo, de acordo com o mandamento de Cristo pelo poder do Espírito Santo. Então, o que vai tratar o livro de Atos? Do Cristo morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Quando ele sobe aos céus, ele dá uma ordem: ide e pregar o evangelho a todo o mundo, fazer discípulos de todas as nações. Então o livro de Atos é isso, é os discípulos estabelecendo. Eles iam a um lugar, pregar o evangelho, estabeleciam uma igreja naquele lugar que o evangelho continuasse sendo pregado, e eles iam a outra parte do mundo pregar o evangelho para outra parte do mundo. Então o livro de Atos vai tratar do estabelecimento e do desenvolvimento da igreja, certo? Vamos lá. As três partes que definem o livro de Atos: ascensão, descida e expansão. O que é a ascensão? Você está vendo aí na imagem que a ascensão foi a volta de Cristo para o Pai. Cristo subiu ao Monte das Oliveiras. Lembra que ele passou 40 dias com os discípulos ensinando acerca do reino de Deus. E aí ele sobe aos céus, que é o momento que ele vai subir e ele vai voltar para o Pai. E ele dá a ordem aos discípulos de pregar por todas as nações. E uma coisa que ele dá ali: fique em Jerusalém. Fique em Jerusalém, porque vocês receberão poder do alto. Isso é muito importante, porque os discípulos não poderiam pregar o evangelho e ter resultado através dessa pregação sem o poder do Espírito Santo. Lembra que eu falei que Cristo fez tudo no poder do Espírito Santo? Então os discípulos, os apóstolos fariam a mesma coisa. Tudo que eles fizessem seria no poder do Espírito Santo. Então o livro começa no capítulo 1 com Cristo voltando para o Pai perante os olhos dele, e todos eles olhando Cristo subindo aos pais e subindo ao Pai. Isso é maravilhoso. Logo depois começa o capítulo 2. O capítulo 2 vai retratar a descida do Espírito Santo. Através da ordem de Cristo, fiquem em Jerusalém. Todos eles ficaram num lugar chamado cenáculo, que cenáculo era como se fosse um sótão de uma casa, sabe? A parte de cima da casa, um dormitório acima da casa, que parecia uma sala. Então eles ficavam ali em oração, em oração, em oração, em oração, em oração, em jejum, em oração, em comunhão, em oração, em jejum, até o dia que o Espírito Santo desceu sobre eles. Na imagem você vê aí que fogo na cabeça, que a Bíblia relata que desceu línguas como de fogo sobre eles. E quando o Espírito Santo desceu sobre ele entrou no lugar como um vento impetuoso e pegou todos eles. E o que quer dizer batismo? Batismo quer dizer mergulhar. Você tem um processo de... Imagina um copo de água onde você vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Imagina uma vasilha de água. Você vai pegando água e colocando no copo. Você vai pegando água e colocando no copo. Mas o batismo é quando você pega o copo e mergulha na vasilha. Isso é batismo. Batismo é quando você mergulha no Espírito Santo. Você recebe um revestimento do céu, um poder vindo do céu totalmente anormal sobre a sua vida. Isso é
batismo com o Espírito Santo. E batismo com o Espírito Santo não é só falar em línguas, tá? Falar em línguas é uma evidência de que você foi batizado. Mas batismo com o Espírito Santo é muito mais forte que isso. A sua vida se transforma. Tanto que a sua vida se transforma que a vida de Pedro se transformou no batismo com o Espírito Santo. Quando o batismo com o Espírito Santo veio sobre ele naquele lugar, a primeira coisa que ele fez foi levantar-se e pregar o Evangelho. Literalmente, ele levantou-se e pregou o Evangelho. E 3.000 pessoas aceitaram a mensagem de Cristo. 3.000 pessoas em sua primeira pregação do Evangelho. O mesmo Pedro que traiu Jesus alguns dias atrás foi o Pedro que pregou o Evangelho e 3.000 pessoas aceitaram a Cristo. Isso é o poder do Espírito Santo. Ele saiu de um homem fracassado, que é como ele estava se sentindo, para um homem poderoso através da vida do Espírito Santo, certo? Sobre falar em línguas, essas questões eu vou fazer uma aula especial para isso, tá? E vai ser a aula bônus, que é a questão do guia da oração lá, que é um dos bônus que vocês têm. E depois vem a expansão. A expansão eles recebem um batismo com o Espírito Santo. A partir dali eles recebem poder e ousadia para pregar o Evangelho. Poder e ousadia para pregar o Evangelho veio sobre o poder do Espírito Santo. E ali eles começaram a pregar o Evangelho, indo por todas as nações, todas as cidades, proclamando o Cristo crucificado. Então o livro de Atos trata da subida de Cristo ao céu, a descida do Espírito Santo, porque Cristo sobe e ele manda o Espírito Santo, e quando ele manda o Espírito Santo, a propagação do Evangelho acontece sobre o livro de Atos, certo? Ok. Ascensão, como a gente já falou, certo? Já falamos sobre a ascensão aqui, eu coloquei os slides só para você ter lá a informação, tá bom? Então, ele sobe aos céus, dando a ordem aos discípulos. No capítulo 2 é onde a descida do Espírito Santo, onde eles ficam esperando. E o Espírito Santo desce em Pentecostes, certo? Pentecostes era uma festa que acontecia 50 dias depois da Páscoa. 50 dias, vem de Pentecostes, vem de 50. É uma festa do judeu que tinha 50 dias depois da Páscoa, e foi nesse momento que estava tendo essa festa que o Espírito Santo desceu sobre eles, por isso que é conhecido como um Pentecostes, tá bom? A expansão, ok? Que eles transmitiram o Evangelho. E uma coisa importante aqui, ó. Eles transmitiram o Evangelho e foram extremamente perseguidos. Mas quanto mais eles eram perseguidos, mais o Evangelho se expandia pelo mundo. Entra uma coisa muito importante aí. Os discípulos começaram a pregar o Evangelho e as pessoas vieram contra isso, certo? E quando as pessoas vieram contra isso, veio uma perseguição a ponto de os discípulos, cada um ter que ir para um lugar. Eles foram dispersos, certo? Então a perseguição é como se vem algo muito forte sobre eles e cada um começou a fugir para o lugar. E isso foi que aconteceu o crescimento da igreja. Porque quando eles tiveram que fugir, eles iam pelos lugares pregando o Evangelho. Eles iam pelos lugares pregando o Evangelho. Por isso você tem que avaliar que muita perseguição e sofrimento que você passa é para te levar para o caminho correto. Se eles não fossem perseguidos, talvez eles ficariam ali em Jerusalém pregando o Evangelho, mas como a perseguição veio sobre eles, tiveram que cada um ir para o seu canto, e nisso eles pregavam o Evangelho, certo? Vamos lá. E o livro de Atos vai relatar as figuras principais do livro de Atos, será Pedro e Paulo. Pedro tornou-se o líder dos judeus, da igreja judia, tá? Ele comandou a expansão do Evangelho e foi o primeiro a pregar depois de Pentecostes, como eu já falei, e ganhar 3.000 vidas. Então o Pedro se tornou o líder, muito também por causa daquela palavra que Cristo liberou sobre ele. Sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Ele se tornou o líder da igreja judia. Então um homem que traiu a Cristo se tornou o líder da igreja judia, para você ver como Cristo restaura um homem. Então ele é a figura, uma das figuras principais do livro. E depois a figura principal, quem é mais falado mesmo, é Paulo. E Paulo foi um homem que não conheceu a Cristo pessoalmente. Paulo, antes chamado Saulo, era perseguidor da igreja. Paulo era um fariseu. Paulo era daquelas pessoas que perseguiam a Cristo, ok? Paulo era daquelas pessoas que perseguiam a Cristo, assim como os fariseus da época, assim como aqueles que homem mataram Jesus. Provavelmente, Paulo, se ele tivesse existido na época de Cristo, conhecido Cristo, ele seria um dos homens que crucificaria Cristo.
a não ser que ele tivesse tido a experiência antes. Porque Paulo era um perseguidor, ele perseguia os cristãos através de ordem das suas autoridades. E ele prendia esses cristãos. Ele foi que estava no lugar consentindo com a morte de Estevão, que foi um dos discípulos de Cristo que pregou com muito poder do evangelho, e apedrejaram ele até a morte. E a Bíblia relata que Paulo estava lá consentindo com aquilo, permitindo que as pessoas matassem Estevão. Esse era Paulo. E até o momento que ele tem uma visão. Paulo estava no caminho de Damasco e de repente vem uma luz branca sobre ele e ele cai do cavalo com as pessoas que estavam junto com ele, e Jesus fala diretamente com ele: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? E Paulo fala: mas quem tu és? Ele fala: eu sou Jesus a quem você persegue. E ele recebe uma palavra: até quando vai resistir ao teu chamado? Ou resistir ao aguilhão? Ao teu chamado quer dizer o quê? Provavelmente a Bíblia relata aí que Cristo já estava falando dentro do coração de Paulo que aquele era o verdadeiro evangelho, só que Paulo estava resistindo a isso, até que ele tem uma experiência. E a Bíblia relata que ele fica cego. E quando ele fica cego, ele fica 3 dias de jejum, sem comer e sem beber. Ele entra numa casa e ele fica lá. E Deus usa um outro homem e fala: vá até a casa de Paulo e ore por ele, que ele está esperando você, porque ele já viu numa visão. E o homem fala: mas esse era o homem que perseguia. Ele falou assim: é o homem que perseguia, mas é o homem que eu escolhi para pregar o evangelho aos gentios. A gentios quem? A todo mundo que não era judeu. Esse é o homem que eu escolhi para pregar o evangelho. Então pensa a escolha de Cristo, a escolha de Deus. E o homem foi lá, orou, e Paulo, a partir dali, deixou de ser um perseguidor e se tornou um propagador do evangelho. E aqui está, para você ver as viagens que Pedro e Paulo fizeram. Aqui as viagens de Pedro. Aqui nessa parte relata até os versículos, que eu acho legal você ler. Os versículos de Pedro em Cesareia, Pedro em Jope, Pedro em Samaria, Pedro em Lídia, Pedro em Jerusalém. Então você consegue ver as viagens que ele fez pregando o evangelho. Paulo fez diversas viagens. Olha as viagens de Paulo. Paulo viajou pelo mundo todo, conhecido da época. Paulo fez diversas viagens, não vou falar quantas porque vai ser a tarefa que você vai fazer. Mas eles fizeram diversas viagens pregando o evangelho. Paulo, então, que não escolheu não ter mulher para poder ficar só no seu propósito. Ele escolheu não se casar para ficar só no seu propósito de pregar o evangelho. E é muito importante a vida de Paulo. Paulo escreveu 75% do Novo Testamento. Todas as cartas, 80% das cartas do Novo Testamento é de Paulo. E Paulo era um homem que foi considerado apóstolo, se tornou apóstolo, e mesmo sem conhecer Cristo pessoalmente, só através de uma visão. Paulo foi um homem espetacular, um homem que cumpriu o chamado dele, sofreu muitas perseguições diversas, de todos os tipos, mas você vai conhecer um pouquinho a história de Paulo, porque nós vamos falar das cartas dele, então vamos falar um pouquinho dos pontos do que Paulo viveu dentro dessas cartas. Importante, nessas viagens que Paulo fez, o que ele fazia? Vou dar um exemplo aqui. Ele estava em Filipos, uma cidade. Filipos era uma cidade. Ele pregava o evangelho ali e se mantinha alguns anos ali, 2, 3 anos, depende da cidade que ele ia. Nesse tempo, depois ele saía dessa cidade e ia para outra, por exemplo, Éfeso. E aí, quando estava em Éfeso, para saber como a igreja de Filipos estava, ele escrevia a carta aos filipenses. Filipenses são os que moram em Filipos. E quando ele escrevia a carta, essa carta é enviada através de algum homem que trabalhava com ele. Ele enviava esse homem junto com essa carta, que era para ser lida por toda a igreja de Filipos. E essas cartas é os que se tornaram os livros do Novo Testamento. Entendeu? O porquê cartas ou epístolas de Paulo, certo? Éfeso era a carta de Efésios. É a mesma coisa que Paulo estivesse pregado em São Paulo e ele tivesse ido para outra cidade. Seria carta aos paulistas, entende? Então por isso é o nome que essas cartas têm, ok? Então, pessoal, pesquisa quantas viagens Paulo fez para pregar o evangelho. Quantas viagens Paulo fez para pregar o evangelho? É isso que você vai pesquisar
quantas viagens foram feitas por Paulo. E a tarefa é você orar a Deus, pedindo para Deus lhe dar a oportunidade de pregar o evangelho para alguém na próxima semana. Se você não conhecia como e não sabia como, depois das aulas dos 4 evangelhos, da vida de Cristo e de Atos, você já sabe como pregar o evangelho. Você vai falar o que você aprendeu aqui, certo, pessoal? Então, até a próxima aula. Deus abençoe você.